Olá! Hoje a nossa viagem leva-nos a uma das ideias mais provocadoras da filosofia, o chamado salto de fé. E para isso vamos mergulhar no pensamento de Søren Kierkegaard e tentar perceber o que significa realmente existir. Vamos começar com uma pergunta que na verdade vai bem ao centro de tudo o que Kierkegaard pensou. Num mundo que parece querer organizar tudo em sistemas e categorias, o que é que acontece à experiência única, singular, de cada pessoa? Ok, então para se entender Kierkegaard, primeiro é preciso entender contra o que ele estava a lutar. E ele estava a lutar contra o mundo dominado por sistemas impessoais que achavam que podiam explicar absolutamente tudo. Kierkegaard via um conflito gigante. De um lado estavam os grandes sistemas filosóficos da sua época, como o de Hegel, que basicamente viam a realidade como uma máquina enorme. E cada pessoa, apenas uma peça, uma engrenagem. Mas do outro lado, Kierkegaard dizia, não. Para ele, o ponto de partida de tudo não é o sistema, é a experiência vivida, é a paixão, é aquilo que é único em cada indivíduo. E olhem só esta citação que resume perfeitamente a sua crítica. Kierkegaard sentia que esta obsessão toda com a objetividade nos estava a roubar aquilo que é essencial para uma vida com significado, um interesse pessoal, profundo e, acima de tudo, apaixonado. Então, se a resposta não está lá fora, no grande sistema, por onde é que o indivíduo começa essa busca? Como é que se inicia essa jornada interior? A resposta, para Kierkegaard, começa com uma ferramenta que pode parecer surpreendente. Uma que ele foi buscar a Sócrates. A ironia. E não é aquela ironia que usamos no dia-a-dia para fazer uma piada. É algo muito mais profundo. Uma verdadeira ferramenta filosófica para o autoconhecimento. E como é que isto funciona? Bem, a ironia socrática age em 3 passos. Primeiro, ela chega e abala tudo aquilo que achamos que sabemos. Depois, ao derrubar essas certezas, ela cria um vácuo. E é aí que vem o terceiro passo. Esse vazio nos obriga, de certa forma, a olhar para dentro, a procurar respostas que sejam de facto nossas. Só que essa virada para o nosso interior revela algo que é ao mesmo tempo fascinante e, bem, aterrador. E aqui entramos numa ideia que é absolutamente central. Para Kierkegaard, a existência não é algo estático, não é uma fotografia, é mais como um filme. Ninguém é algo fixo, estamos sempre a tornar-nos algo. É um processo constante, dinâmico, um vir a ser. E é exatamente essa liberdade total, essa possibilidade de nos tornarmos qualquer coisa, que traz um sentimento avassalador. E ele resumiu isso de forma genial nesta frase. A angústia é a vertigem da liberdade. É muito importante entender a diferença aqui. Angústia não é o mesmo que medo. Medo é de algo concreto, sabe? Uma aranha, uma altura. A angústia, não. A angústia é aquela vertigem que sentimos quando olhamos para o abismo da nossa própria liberdade, para as infinitas possibilidades que se abrem à nossa frente. Certo. Então, diante dessa liberdade toda, o indivíduo pode escolher viver de maneiras diferentes, dentro do que Kierkegaard chamou de estádios da existência. Ele identificou basicamente 3 modos de vida. Primeiro, o estético, a vida do prazer imediato, da paixão do momento, sabe? Depois vem o ético, a vida da responsabilidade, das regras sociais, do dever. E por fim, o religioso, que, bem, esse exige uma relação muito pessoal e muitas vezes paradoxal com o que é absoluto. E aqui vem um ponto fundamental. Isto não é uma escada, não é como se passássemos de um estágio para o outro de forma lógica, como subir de nível num jogo. De jeito nenhum, são mundos completamente distintos. Então, a pergunta é como é que se move entre esses mundos? A única forma, segundo Kierkegaard, é através de um salto qualitativo. Não é uma decisão pensada, lógica. É uma escolha radical, pessoal, que muda tudo. É, na sua essência, um verdadeiro salto de fé. E o salto final, o mais radical de todos, leva ao estádio religioso. E Kierkegaard personifica esse salto numa figura, o Cavaleiro da Fé. Para ilustrar isso, ele vai buscar a figura bíblica de Abraão. Para Kierkegaard, Abraão é o exemplo máximo. Ele representa a forma mais elevada de existência justamente por abraçar um paradoxo que parece impossível.
Vamos olhar bem para este paradoxo. De um lado, Abraão tinha uma promessa divina, algo universal: serás o pai de muitas nações. Do outro, ele recebe uma ordem divina singular, pessoal e completamente absurda: sacrifica o teu único filho. A ética universal diz que um pai não mata um filho, mas a ordem divina, que era só para ele, dizia o contrário. É um conflito total. E ao escolher obedecer àquela ordem singular pessoal, em vez de seguir a ética universal, Abraão demonstrou uma fé que, para qualquer pessoa de fora, parecia pura loucura. É uma fé que está para além da razão. E este é talvez o ponto de chegada da jornada de Kierkegaard. Aprender a viver dentro do paradoxo. É conseguir ter uma fé absoluta no impossível, sem nunca, jamais deixar de viver plenamente aqui, no mundo real, no mundo concreto. Não é uma fuga da realidade, mas sim uma forma muito mais profunda de estar nela. No fim de tudo, a grande lição de Kierkegaard talvez seja esta: a nossa existência não é um roteiro pré-escrito que simplesmente seguimos, é uma performance que estamos constantemente a criar. O eu não é algo que se encontra debaixo de uma pedra, mas algo que se constrói ativamente, a cada escolha, a cada salto. E isto nos traz de volta ao ponto de partida, ao indivíduo e àquela escolha fundamental que define a existência. Se a vida é de facto uma performance, a grande questão que fica no ar é que papel escolher para representar. A resposta? Bem, a resposta não está em lugar nenhum. Ela está a ser criada, a cada momento.